Dragões, monstros alados que dominaram nossa imaginação por séculos, desde as lendas medievais até as telas do cinema. Mas será que eles realmente poderiam existir no nosso mundo ou são apenas frutos da fantasia? Ao longo desse vídeo, vamos separar os fatos da ficção, analisando se alguma das habilidades mais icônicas dos dragões são biologicamente viáveis, como o voo, a respiração de fogo e até a inteligência avançada. Vamos desmontar mitos, descartar alguns dragões famosos e ver se encontramos aquele que, surpreendentemente, poderia ser o mais realista de todos. Então fique até o final para descobrir qual desses gigantes lendários pode ser mais possível do que você imagina. E no meio do caminho, pode ser que sua visão sobre dragões nunca mais seja a mesma. Vamos começar por uma das habilidades mais icônicas que qualquer dragão pode ter, o voo. Será que criaturas gigantescas como Drogon de Game of Thrones ou Smaug de O Hobbit poderiam realmente se erguer aos céus? Bom, na biologia, o tamanho e o peso de uma criatura são fatores cruciais para determinar se ela pode ou não voar. Na natureza, já tivemos criaturas voadoras gigantes, como pterossauros, que chegaram a ter envergaduras de até 10 metros e pesavam em média 200 kg. No entanto, o limite de peso para um animal voador é crítico. Quanto maior o animal, mais difícil é para ele gerar a sustentação necessária para se manter no ar. Agora, se compararmos isso com Drogon, o dragão icônico de Game of Thrones, que tem proporções muito maiores, o voo simplesmente se tornaria inviável. Drogon pesa cerca de 18 toneladas, muito além do que seria possível para qualquer criatura alada na Terra. Então podemos descartar a ideia de que um dragão desse tamanho possa voar. Além do peso, outro fator chave para o voo é a quilha. Na maioria dos animais voadores, como aves, a quilha é uma estrutura óssea proeminente do externo que serve para fixar os músculos peitorais, os principais responsáveis pela movimentação das asas. Quanto maior a quilha, maior a força aplicada nas asas e maior a capacidade de voo. Para que um dragão pudesse voar, ele precisaria de uma quilha extremamente desenvolvida para sustentar os músculos necessários para bater as asas. Contudo, criaturas como o Smaug, da obra O Hobbit, que são retratadas com corpos grossos e membros robustos, não teriam essa estrutura, o que dificultaria ainda mais o voo. Isso nos leva a considerar dragões de menor porte como possíveis candidatos para um voo viável. Charizard da franquia Pokémon, por outro lado, é um exemplo interessante. Embora a biologia de Pokémon não seja nada realista, Charizard tem um porte mais modesto, com uma estrutura de corpo que, em teoria, poderia se aproximar de algo funcional. Com cerca de 1,70 m e 90 kg, ele estaria dentro de um limite plausível para o voo, assumindo que tivesse asas grandes o suficiente e uma quilha bem desenvolvida. Embora não saibamos detalhes sobre sua biologia interna, esse tipo de dragão seria muito mais próximo do real. Mas se tivermos que escolher um dragão da ficção que represente o mais realista em termos de voo, o Fúria da Noite, da série Como Treinar o Seu Dragão, se destaca. Esses dragões são retratados com corpos esbeltos, asas largas e grandes envergaduras, além de serem muito ágeis no ar. Seu tamanho é menor comparado a Smaug ou Drogon, o que torna seu voo mais plausível. Respiração de fogo. Agora que já vimos como o voo pode ser um desafio para os dragões, que tal analisarmos uma das habilidades mais impressionantes e destrutivas dessas criaturas, a capacidade de cuspir fogo. Será que algum animal poderia realmente gerar e expelir fogo? Bom, para que o fogo exista, é preciso uma combinação de 3 elementos: combustível, oxigênio e uma fonte de calor. Animais como dragões, em teoria, teriam que armazenar algum tipo de substância inflamável e depois expeli-la junto com o oxigênio, enquanto uma faísca ou ignição interna geraria a chama. O besouro bombardeiro, uma pequena criatura, consegue misturar substâncias químicas em seu abdômen, que quando entram em contato geram uma reação exergônica e liberam um jato quente e tóxico. No entanto, isso não gera fogo literalmente, mas sim uma espécie de vapor altamente quente. Mesmo que o animal pudesse armazenar algum tipo de combustível inflamável, o grande problema seria gerar calor suficiente para a ignição. O corpo de qualquer criatura precisaria suportar temperaturas altíssimas internamente, o que seria prejudicial para a maioria dos tecidos vivos. As bocas e gargantas dos dragões teriam que ser extremamente resistentes para não serem queimados pelo fogo. Em Game of Thrones, Drogon e seus irmãos são uns exemplos clássicos de dragões cuspidores de fogo, e embora as imagens de suas chamas devastadoras sejam icônicas, cientificamente é improvável que criaturas desse tamanho consigam gerar e controlar fogo.
O grande problema é a falta de qualquer mecanismo biológico que pudesse produzir e expelir chamas tão potentes. Smaug de O Hobbit também expele uma enorme quantidade de fogo, mas seu corpo massivo, semelhante ao de Drogon, enfrenta os mesmos problemas. A questão do armazenamento de combustível inflamável, combinada com a ausência de uma ignição prática, torna essa habilidade quase impossível na vida real. Se olharmos para dragões menores, como Charizard, novamente temos uma figura que, embora seja pequena e teoricamente capaz de gerar calor suficiente para o fogo, ainda esbarra no problema de produção interna de chamas. Se estamos procurando por um dragão que talvez se aproxime do realismo em termos de gerar calor e fogo, mais uma vez seria o Fúria da Noite, de como treinar seu dragão. Apesar de exalar raios de plasma ao invés de fogo convencional, a ideia de uma descarga elétrica ou explosões de calor extremo se assemelha mais a algo que poderia ocorrer no mundo real. O plasma expelido pelo Fúria da Noite é uma interpretação mais criativa e viável do que fogo tradicional. Ele poderia ser visto como uma evolução de mecanismos que geram eletricidade no reino animal, como as enguias elétricas. Uma descarga elétrica combinada com gases inflamáveis poderia criar uma explosão, similar ao que vemos em seus ataques de plasma. Agora, chegamos a um dos aspectos mais fascinantes dos dragões da ficção, sua inteligência superior e, em alguns casos, a habilidade de falar. Mas será que algum dragão poderia ser tão esperto quanto Smaug ou até mesmo manter uma conversa inteligente com um ser humano? Então, para que um animal seja considerado altamente inteligente, ele precisa de um cérebro grande em relação ao seu corpo, capaz de processar informações complexas, resolver problemas e até mesmo desenvolver conceitos abstratos como linguagem. No mundo real, animais como golfinhos, elefantes e corvos são exemplos de criaturas que desmontam uma inteligência extraordinária, resolvendo problemas e exibindo comportamentos sociais avançados. No caso de dragões da ficção, como Smaug de O Hobbit, vemos uma criatura não apenas capaz de falar, mas também de criar estratégias e entender conceitos de economia e poder. Ele é retratado como um ser manipulador e astuto, algo que exige um nível de cognição muito acima de qualquer animal conhecido. Então, seria possível um cérebro desse tamanho existir em uma criatura tão grande? O cérebro de uma criatura, como um dragão, teria que ser proporcionalmente enorme para sustentar esse nível de inteligência. Um cérebro maior exige mais energia e mais espaço. Os corpos grandes já precisam de muita energia para manter suas funções básicas. Além disso, há o fator da eficiência. Em animais grandes, como baleias, o cérebro é relativamente pequeno em proporção ao corpo, pois não é necessário para eles realizar tarefas cognitivamente inteligentes. Se quisermos encontrar exemplos na natureza de animais que chegam perto dessa capacidade de comunicação, podemos olhar para papagaios e corvos. Papagaios têm a habilidade de imitar a fala humana, mas isso não significa que eles realmente compreendam o que estão dizendo. Corvos, por outro lado, são extremamente inteligentes e conseguem resolver problemas complexos, como usar ferramentas e reconhecer rostos humanos. Contudo, sua capacidade de comunicação ainda está longe de formar frases complexas. Outro exemplo fascinante de inteligência no reino animal são golfinhos. Eles têm cérebros grandes e complexos, capazes de realizar tarefas complicadas, se comunicar por meio de sons e até exibir comportamentos sociais avançados. Eles são, talvez, os seres mais próximos dos dragões da ficção em termos de cognição. No entanto, mesmo os golfinhos ainda estão muito distantes de manter uma conversa como vemos em filmes. Smaug é talvez o dragão mais famoso por sua capacidade de falar e demonstrar uma inteligência astuta. Contudo, se levarmos em conta o que sabemos sobre biologia e inteligência animal, Smaug é um exemplo extremamente realista. Um cérebro capaz de sustentar esse nível de cognição em um corpo tão grande teria que consumir uma quantidade absurda de energia. Por outro lado, o Fúria da Noite e Charizard não falam verbalmente, mas demonstram uma inteligência social e emocional avançada. Pode ser visto como o exemplo mais plausível. Eles usam sua inteligência para se conectar emocionalmente com humanos, exibir empatia e tomar decisões estratégicas. Isso é mais condizente com o que vemos em golfinhos e elefantes no mundo real, que exibem inteligência emocional e habilidades sociais, mas não a capacidade de fala articulada. Tamanho. Nós já analisamos a habilidade de voo, respiração de fogo e a inteligência dos dragões, mas o que mais impressiona as pessoas é o tamanho colossal dessas criaturas. Será que é possível algo assim existir aqui no nosso mundo?
Bom, no mundo real, o tamanho de um animal está limitado por uma série de fatores, incluindo seu peso, a força da gravidade e a eficiência de seus sistemas corporais. Isso é descrito pela lei do cubo quadrado, que nos diz que conforme o animal cresce em tamanho, o seu volume e peso aumentam de forma muito mais rápida do que sua área de superfície. Isso significa que para um dragão de proporções gigantescas existir, ele teria que ter uma estrutura corporal e um metabolismo extremamente eficientes para sustentar seu próprio peso. O maior animal terrestre que já existiu foi o tiranossauro, um dinossauro que media mais de 30 metros de comprimento e pesava mais de 70 toneladas. E no oceano temos as baleias azuis, que podem alcançar até 30 metros de comprimento e pesar cerca de 150 toneladas. Mesmo assim, esses gigantes precisam de um habitat específico e recursos abundantes para sobreviver. Eles não voam, não cospem fogo e ainda assim enfrentam os desafios de seu tamanho. Um dragão do tamanho de Smaug, por exemplo, precisaria de uma quantidade imensa de energia apenas para se manter vivo. Grandes animais como os elefantes e as baleias consomem enormes quantidades de alimentos diariamente para sustentar seus corpos. No caso de um dragão, se ele fosse um carnívoro, ele precisaria caçar quantidades imensas de presas regularmente, o que seria um desafio para qualquer ecossistema. Drogon, de Game of Thrones, é outro exemplo de um dragão enorme. Ele cresce ao longo da série e seu tamanho massivo o coloca em uma posição de poder no campo de batalha. Entretanto, mesmo Drogon, que é menor que Smaug, enfrentaria as mesmas limitações físicas se estivesse no mundo real. Por outro lado, Charizard, do universo Pokémon, tem proporções também plausíveis. Ele é retratado como um dragão de médio porte. Comparado aos dragões gigantes da ficção, Charizard estaria em uma faixa de tamanho mais realista para um animal voador. Embora seu voo ainda fosse desafiador devido à necessidade de grandes asas e músculos fortes, em termos de viabilidade física, ele está muito mais próximo de algo que poderia existir, pelo menos em termos de tamanho. Quando falamos em viabilidade do mundo real, o Fúria da Noite se destaca por seu tamanho equilibrado e sua semelhança com pterossauros, criaturas que realmente existiram. Ele tem um corpo esguio, aerodinâmico e uma envergadura de asas que seria suficiente para sustentar seu voo. Charizard é ainda menor, o que também o torna plausível, mas o Fúria da Noite leva vantagem por parecer mais adaptado ao voo e às necessidades de um predador voador. Então, depois de toda essa análise, vimos que dragões gigantescos como Smaug e Drogon, embora fascinantes e icônicos, enfrentariam inúmeros desafios no mundo real. Mas no final das contas, nem preciso falar que quem se destaca como o mais realista é o Fúria da Noite. Com um corpo aerodinâmico que facilita o voo e uma habilidade de caça que seria perfeitamente possível no nosso mundo. Charizard também entra na corrida, por sua plausibilidade em termos de tamanho. E se você gostou desse mergulho pelo mundo dos dragões e curte aprender mais sobre animais fictícios e reais, não se esqueça de deixar o seu like curioso nesse vídeo e, claro, se inscrever no canal. Agora você pode continuar se aventurando pelo reino animal através de outros vídeos que estão aparecendo agora na tela. Valeu e até o próximo vídeo.